Em uma vila pequena e humilde chamada Vila Esperança. As casas eram simples e as ruas de terra batida revelavam a rotina de um lugar preso a costumes antigos. Entre esses costumes, havia uma crença enraizada. A necessidade de ter um filho homem para dar continuidade ao nome da família. No centro dessa história estavam Jandira e Otávio. Um casal trabalhador e humilde que aguardava ansiosamente o nascimento do primeiro filho. Desde o momento em que souberam da gravidez, Otávio dizia com orgulho: "Desta vez, Deus vai me abençoar com um menino forte e saudável." Jandira, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e medo. Ela sabia que Otávio tinha o desejo de ter um filho homem. Mas dentro dela, algo lhe dizia que as coisas não seriam como ele esperava. O dia do parto chegou. No pequeno posto de saúde da vila. O ambiente era apertado e abafado. Jandira suava e gritava de dor enquanto a parteira, Dona Lourdes, a ajudava a dar à luz. Após horas de esforço, o choro de um bebê ecoou pelo quarto. "Parabéns, Jandira. É uma menina", disse Dona Lourdes com um sorriso caloroso. O sorriso de Jandira desapareceu. O olhar dela se voltou para Otávio, que estava encostado na parede com os braços cruzados. Seu rosto endureceu. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça em silêncio. "Não, de novo não", murmurou Otávio com uma voz fria, quase inaudível. "É uma criança saudável. Forte como uma rocha", acrescentou Dona Lourdes, tentando trazer alegria ao momento. "Isso não é motivo para tristeza." Mas Otávio não se aproximou para ver a filha. Ele saiu do quarto sem dizer uma palavra. Jandira o observou partir com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, sozinha no quarto, Jandira segurou a bebê nos braços. A pequena menina olhava para ela com os olhos brilhantes e inocentes. Jandira sentiu uma onda de amor misturada com um peso enorme no peito. Sabia que Otávio não aceitaria a criança. O medo de ser rejeitada por ele e a pressão da vila a atormentavam. No dia seguinte, enquanto ainda estava se recuperando, Otávio entrou no quarto. Ele não olhou para a criança. Seus olhos estavam fixos em Jandira. "Jandira, já pensei no que vamos fazer", disse ele, com a voz séria. "Vamos levar essa menina para Dona Rita. Ela já cuida de outras crianças e vai saber o que fazer com ela." "Não, Otávio", protestou Jandira, apertando a bebê contra o peito. "Ela é minha filha. Eu não vou abandoná-la." "E vai fazer o quê? Criar ela sozinha? Enquanto eu trabalho o dia inteiro? Quem vai sustentar mais uma boca?" Ele apontou o dedo para Jandira, os olhos fervendo de frustração. "Eu te avisei. Eu te disse que eu precisava de um menino. Ela não tem culpa de nada", gritou Jandira, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela é só uma criança." Mas Otávio não se comoveu. No dia seguinte, ele pegou Jandira de surpresa, quando ela estava ocupada na cozinha. Ele entrou no quarto, embrulhou a bebê em um cobertor e saiu de casa sem ser notado. Jandira, ao perceber a ausência da filha, entrou em desespero. "Otávio, onde está minha filha?" gritou, correndo pela casa. Não houve resposta. Ela correu para fora, com os pés descalços pisando na terra fria da rua. Viu Otávio subindo o morro com um pequeno embrulho nos braços. "Otávio, não faça isso. Por favor, não faça isso." Jandira gritava. Mas ele não parou. Ao chegar ao topo do morro, Otávio foi direto para a casa de Dona Rita, uma senhora idosa conhecida por acolher crianças abandonadas. Ele bateu na porta. E a velha senhora apareceu com seu avental sujo de farinha. "O que está fazendo aqui, Otávio?" perguntou ela, franzindo a testa. "Estou deixando esta menina aqui. Não podemos cuidar dela", disse Otávio, sem emoção na voz. "Por favor, encontre um lar para ela." Dona Rita olhou para o rosto do bebê que espiava entre as dobras do cobertor.
O olhar da criança era tão calmo e profundo que fez o coração da velha senhora apertar. Ela suspirou e pegou a bebê nos braços. Deus vê tudo. Otávio, disse ela com firmeza. Um dia, você vai se arrepender de cada lágrima que ela derramar. Otávio não respondeu. Ele virou as costas e foi embora, com os olhos fixos no chão. Naquela noite, Jandira não conseguiu dormir. O choro da filha ainda ecoava na sua mente. Sentia como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Otávio tentou falar com ela, mas ela se recusou a ouvir qualquer palavra dele. Passou dias sem falar, com o olhar distante e a alma ferida. Enquanto isso, na casa de Dona Rita, a bebê, agora chamada Ana, recebia o cuidado que precisava. Dona Rita a balançava suavemente em uma cadeira de balanço, cantando uma antiga canção de ninar. Dorme. Minha florzinha, o mundo pode ser cruel, mas você tem a luz de um anjo. Conforme os dias passavam, Ana começou a crescer. Diferente das outras crianças da vila. Ela tinha um olhar curioso e uma inteligência que se destacava. Com apenas 3 anos, já sabia identificar as letras do alfabeto que Dona Rita colocava nos cartazes da parede. Mas nem tudo era fácil para a pequena Ana. Outras crianças da vizinhança riam dela. Olha lá a menina que o pai não quis. Gritavam os meninos na rua. Deve ter algo errado com ela. Acrescentava outra menina. Cada palavra era como uma flecha cravada no pequeno coração de Ana. Quando voltava para casa, ela corria para os braços de Dona Rita, chorando baixinho. Porque eles não gostam de mim. Vovó Rita? Perguntava Ana, com os olhos cheios de lágrimas. Porque eles não sabem ver o valor que você tem. Minha flor, respondia Dona Rita, limpando as lágrimas da menina. Mas um dia, todos eles vão ver o quão especial você é. A partir daquele dia, Ana começou a passar mais tempo em silêncio, mas observando tudo ao seu redor. Quando os outros brincavam de correr, ela se sentava ao lado de uma árvore com um graveto e desenhava formas no chão. Sua mente era um turbilhão de ideias. Enquanto as outras crianças riam e zombavam, Ana sonhava com um mundo onde as meninas não precisassem provar o seu valor para serem amadas. E assim, o primeiro capítulo desta jornada termina. A pequena Ana, rejeitada no início de sua vida, começa a mostrar sinais de uma força interior que ninguém imaginava. A chama que queimava dentro dela ainda era fraca, mas estava prestes a se transformar em uma fogueira incontrolável. O tempo passou. E Ana cresceu. Agora, com 7 anos, já frequentava a escola pública da Vila Esperança. Desde o primeiro dia de aula, ela sabia que não seria fácil. Assim que entrou na sala, alguns alunos começaram a cochichar e apontar para ela. Olha lá! É a filha que o pai não quis, disse Mateus, o garoto mais implicante da turma. As palavras eram como facas cortando o coração de Ana. Ela sabia o que isso significava. Sabia que seu passado era comentado pelas ruas da vila. Mas ela apertou os lábios e caminhou em silêncio até o fundo da sala, onde escolheu um assento perto da janela. Os dias na escola eram sempre uma prova de resistência. Muitas vezes, ela era deixada de lado nas brincadeiras e, quando os professores pediam atividades em grupo, quase ninguém queria fazer com ela. Durante o intervalo, Ana costumava ficar sozinha, desenhando figuras de árvores, casas e rostos sorridentes no caderno. Mas um dia, tudo mudou. Durante a aula de artes, a professora pediu que cada aluno fizesse um desenho livre, enquanto os outros rabiscavam figuras simples e desajeitadas. Ana começou a desenhar uma paisagem incrível. Uma vila cheia de árvores, casas coloridas e pessoas sorrindo. Cada detalhe era tão perfeito que parecia uma pintura de artista profissional. Quando a professora passou por sua mesa, parou de repente e arregalou os olhos. Ana, você fez isso sozinha? Perguntou. Admirada. Ana acenou timidamente com a cabeça. Isso é impressionante. Minha querida, exclamou a professora.
segurando o desenho para mostrar à turma. Olhem só o que Ana fez. Os colegas de classe olharam para o desenho. E por alguns instantes, o silêncio tomou conta da sala. Até mesmo Mateus, o garoto que sempre zombava dela, não conseguiu encontrar uma piada para fazer. Uau! Como você fez isso? Perguntou Sofia. Uma menina que até então nunca tinha falado com Ana. Eu só desenhei o que vejo aqui dentro, disse Ana, apontando para o peito. A partir daquele dia, algo mudou. Não foi imediato. Mas os olhares que antes eram de zombaria começaram a ser de curiosidade. Sofia, a menina que havia perguntado sobre o desenho, se aproximou de Ana durante o recreio. Você sabe desenhar outros lugares? Perguntou Sofia. Sei. Posso desenhar o que você quiser, respondeu Ana, sorrindo levemente. Sofia sentou ao lado dela e pediu. Então, desenha o meu cachorro. Ele é marrom e tem uma mancha branca na testa. Ana pegou um lápis e começou a desenhar. Os traços eram rápidos e precisos. Em menos de 5 minutos, havia um lindo desenho de um cachorro com uma mancha branca na testa. Sofia ficou boquiaberta. É igualzinho ao meu biscoito, gritou Sofia, abraçando Ana com entusiasmo. Essa pequena amizade foi o início de algo novo. Sofia passou a defendê-la quando os outros tentavam zombar dela. Quando Mateus chamou Ana de menina que o pai não quis, Sofia se levantou e gritou. Cala a boca. Mateus. Pelo menos ela tem talento. E você só sabe falar besteira. A turma inteira riu. E Mateus ficou vermelho de vergonha. Pela primeira vez, Ana se sentiu protegida. Ana passou a se dedicar cada vez mais ao desenho. Dona Rita, que sempre acreditou no potencial dela, percebeu o talento especial da menina. Certo dia, enquanto Ana desenhava um lindo retrato de Dona Rita, a senhora ficou em silêncio, observando cada detalhe. Menina, você tem um dom que não é deste mundo, disse Dona Rita, sorrindo com orgulho. Com essas mãos, você pode mudar o seu destino. Mudar o meu destino? Perguntou Ana, confusa. Sim, meu amor. Quando Deus dá um talento assim, é porque Ele tem planos grandes para você. Use esse dom com sabedoria. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Ana. Naquela noite, enquanto estava deitada na sua cama simples, ela olhou para o teto e sussurrou. Se o meu dom pode mudar meu destino, então vou desenhar o meu próprio futuro. A partir desse dia, Ana começou a praticar ainda mais. Desenhava todos os dias. Em qualquer lugar. Usava o caderno da escola, papéis velhos e até pedaços de papelão que encontrava na rua. Suas mãos pequenas nunca paravam de rabiscar formas e rostos. Logo, outras crianças começaram a pedir para ela desenhar coisas. Ana, desenha um leão para mim, pediu João. Faz uma princesa, pediu Maria. E Ana, pacientemente, fazia um por um. Em troca, eles lhe davam doces ou lápis de cor que não usavam mais. Foi assim que ela conseguiu uma pequena coleção de lápis de cor, que guardava com muito carinho em uma caixa de sapatos velha. No final do ano, a professora anunciou uma notícia importante. Alunos, a escola vai participar de um concurso de desenho municipal. O tema será Meu Lugar no Mundo. E todos estão convidados a participar. O vencedor ganhará um kit de arte com lápis de cor, tintas e pincéis profissionais. Ana ficou eufórica. Um kit de arte. Isso era um sonho. No entanto, ao mesmo tempo, sentiu um frio na barriga. Ela sabia que Mateus também iria participar e que ele faria de tudo para vencê-la. Se prepare. Ana, disse Mateus com um sorriso maldoso. Eu vou ganhar esse concurso e todo mundo vai esquecer de você. Ana tentou não se deixar abalar. Mas a pressão era grande. Ela passou noites em claro tentando imaginar o que desenhar. Pensou em florestas,
animais e cidades. Mas nada parecia bom o suficiente. Desenhe o que está no seu coração. Minha flor, disse Dona Rita ao ver a preocupação nos olhos de Ana. Quando o coração fala, as mãos só precisam obedecer. Inspirada por essas palavras, Ana começou a rabiscar no papel e decidiu desenhar algo muito pessoal. Desenhou uma menina sentada embaixo de uma árvore, olhando para o céu. No céu, havia estrelas de várias formas e tamanhos, todas brilhando. Ao lado da menina, havia uma velha senhora segurando sua mão. Essa velha era, claramente, Dona Rita. Cada traço foi feito com carinho. Cada detalhe tinha um significado. Era o seu mundo. Um mundo onde ela não era a menina rejeitada, mas uma menina que via beleza nas pequenas coisas. O dia do concurso chegou. Todos os alunos entregaram seus desenhos. Mateus desenhou uma cidade cheia de prédios e carros. Outros alunos desenharam praias, campos de futebol e parques. Quando o nome do vencedor foi anunciado, a sala ficou em silêncio. O vencedor do concurso Meu Lugar no Mundo é Ana de Souza. Os aplausos encheram a sala. Sofia correu e deu um abraço em Ana. Até mesmo algumas crianças que antes zombavam dela começaram a parabenizá-la. Mas o mais surpreendente foi Mateus. Ele ficou de cabeça baixa, sem falar nada. Ana se aproximou e disse: Não precisa ficar triste, Mateus. Se quiser, eu posso te ensinar a desenhar. Mateus olhou para ela com os olhos arregalados, sem acreditar. Ele esperava que ela zombasse dele. Mas Ana não era assim. A partir daquele dia, Mateus parou de importunar Ana. O vento soprava suavemente pelas ruas de terra batida da Vila Esperança. As árvores balançavam, e o sol quente aquecia o telhado das pequenas casas. Naquele dia, Ana estava sentada na varanda de Dona Rita, concentrada em um novo desenho. Seus dedos deslizavam habilmente pelo papel, dando vida a um pássaro em pleno voo. Seus olhos brilhavam de determinação. Está ficando lindo, minha flor, disse Dona Rita, admirando o desenho. Cada dia você melhora mais. Eu quero que esse pássaro pareça livre. Vovó Rita, quero que ele tenha o céu inteiro para voar, respondeu Ana, enquanto sombreava as asas do pássaro com lápis cinza. Dona Rita sorriu com ternura. Você também é assim, minha menina. Um dia, você vai voar tão alto que ninguém poderá te alcançar. Enquanto as duas conversavam, um carro estranho entrou na vila. Os moradores não estavam acostumados a ver carros modernos por ali. Então todos começaram a espiar pelas janelas e portões. O carro preto e brilhante parou lentamente em frente à casa de Dona Rita. Quem será? Perguntou Dona Rita, franzindo a testa. Ana largou o lápis e olhou para o carro. Seu coração acelerou de forma estranha. A porta do carro se abriu, e um homem alto e forte desceu. Ele usava uma camisa azul desbotada e jeans. O rosto dele era familiar. Tão familiar que o corpo de Ana congelou. Não, não pode ser, sussurrou ela, sentindo uma mistura de medo e raiva. Era Otávio. O homem que a abandonou quando era apenas um bebê. O homem que ela sabia que era seu pai. Ele ficou parado por um momento, olhando para a casa de Dona Rita com um rosto sério, quase arrependido. Depois, ele deu alguns passos em direção à varanda. É ele. Vovó Rita, disse Ana com a voz trêmula, apertando o lápis com força. É ele. Dona Rita se levantou rapidamente e se colocou entre Ana e Otávio, como uma leoa protegendo seu filhote. O que você está fazendo aqui? Otávio? Perguntou Dona Rita com firmeza, o rosto fechado. Você não tem mais nada para buscar aqui. Otávio abaixou a cabeça e suspirou. Eu vim ver Ana. Eu preciso falar com ela, disse ele, com a voz pesada de culpa. Agora você quer falar? Depois de tantos anos? Retrucou Dona Rita, cruzando os braços. Onde estava você quando ela chorava todas as noites perguntando por que não tinha pai e mãe?
Onde estava você? Otávio? Eu sei que errei. Disse ele, levantando as mãos como quem pede calma. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. Eu só quero falar com ela. Ana ficou em silêncio, com os olhos fixos no chão. O coração dela estava uma bagunça. Queria gritar, correr. Mas algo dentro dela também queria ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não preciso de você, disse ela, olhando para ele com um olhar firme. Eu já tenho quem cuide de mim. Dona Rita sempre foi minha família. Você é só um estranho. As palavras de Ana foram como facas cortando o coração de Otávio. Ele ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no peito. Eu mereço isso, admitiu ele, balançando a cabeça. Eu não espero que você me perdoe de uma hora para outra. Só queria que você soubesse que eu sinto muito. Eu vim para tentar consertar as coisas. Consertar? Disse Ana, apertando os punhos. Você acha que pode consertar anos de dor com uma palavra? Com um pedido de desculpa? Você me deixou. E eu tive que aprender a ser forte sozinha. O silêncio tomou conta do ambiente. Até os passarinhos pararam de cantar. Eu sei que errei. Filha, disse Otávio, tentando se aproximar. Mas agora eu quero ser alguém melhor por você. Se me der uma chance, eu posso mostrar isso. Não me chame de filha, gritou Ana, dando um passo para trás. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não tem esse direito. Dona Rita abraçou Ana por trás e acariciou seus cabelos. Chega. Otávio. Ela não precisa disso agora. Se você realmente quiser fazer algo por ela, vá embora e deixe-a em paz, disse a velha senhora com a voz firme. Otávio ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para Ana, depois para Dona Rita. Seu rosto estava cheio de arrependimento. Mas ele sabia que insistir só pioraria as coisas. Tudo bem, disse ele, voltando para o carro. Eu vou respeitar o tempo dela. Ele entrou no carro e deu partida. Enquanto o carro se afastava, Ana sentiu um peso no peito. Não era raiva, mas algo mais profundo. Algo que ela não sabia como lidar. Você foi muito corajosa. Minha flor, disse Dona Rita, segurando as mãos de Ana. Eu não me sinto corajosa. Vovó, respondeu Ana, com a voz embargada. Eu me sinto vazia. Dona Rita a abraçou com carinho. É normal, minha querida. Às vezes, quando enfrentamos o passado, ele nos deixa cicatrizes que nem sabíamos que existiam. Mas eu estou aqui. E você não está sozinha. Naquela noite, Ana teve dificuldade para dormir. Seus pensamentos estavam cheios de dúvidas. Por que Otávio voltou agora? O que ele queria de verdade? Ele parecia arrependido. Mas será que era real? Ela olhou para o teto e se lembrou das palavras de Dona Rita. Às vezes, enfrentamos o passado para encontrar paz no presente. Na manhã seguinte, Ana decidiu que não deixaria essa visita atrapalhar seu futuro. Ela foi para a escola, pronta para continuar sua jornada de aprendizado. Ao entrar na sala, viu que Mateus, o garoto que sempre implicava com ela, a olhava de forma diferente. Ele não fez nenhuma piada. Pelo contrário, ele apenas disse: Oi, Ana. Você quer desenhar comigo hoje? Ana ficou surpresa, mas sorriu levemente e disse: Claro. Mateus. Vamos desenhar juntos. Os dois começaram a desenhar na mesma folha. Foi a primeira vez que ela sentiu que, talvez, as pessoas pudessem mudar. Se Mateus, que sempre a provocou, pôde mudar, será que Otávio também podia? Mas Ana sabia que não era algo que pudesse resolver de uma hora para outra. Ainda havia muitas dúvidas no coração dela. Dias depois, enquanto Ana voltava da escola, viu um embrulho na varanda da casa de Dona Rita.
Era uma caixa de madeira com um bilhete preso nela. Ana pegou o bilhete e leu. Para Ana. Sei que não posso mudar o passado. Mas talvez isso ajude no seu futuro. Com amor. Otávio. Dentro da caixa havia um conjunto de lápis de cor novos. Um estojo de pincéis e papéis de alta qualidade para desenho. Ana segurou o bilhete e olhou para os materiais. Sentiu uma mistura de sentimentos. Surpresa. Raiva. Mas também, uma pontinha de carinho. O que vai fazer? Minha flor? Perguntou Dona Rita. Observando de longe. Ana respirou fundo e disse. Eu vou desenhar. Eu vou transformar isso em algo bonito. Vovó. E foi o que ela fez. Pegou os lápis e desenhou uma nova cena. Dessa vez, ela desenhou uma menina de mãos dadas com uma sombra atrás dela. A sombra parecia grande e assustadora no início. Mas, à medida que ela desenhava, a sombra foi se transformando em algo diferente. Ela fez a sombra parecer uma figura que sorria. Quase como se fosse um guardião. Dona Rita olhou o desenho e sorriu. É isso. Minha flor. Às vezes, a sombra que nos assusta pode se transformar em uma luz. Ana olhou para o desenho e sorriu. Talvez eu possa dar uma chance. Não agora. Mas um dia. Os dias se passaram desde a chegada inesperada de Otávio. Ana continuou sua rotina. Mas o coração dela estava inquieto. Todas as noites. Ao se deitar, ela pensava na caixa de lápis de cor que ele havia deixado. Estava guardada embaixo de sua cama. Mas ela ainda não tinha usado nenhum deles. Por que ele voltou agora? Vovó? Perguntou Ana certa noite. Enquanto deitava no colo de Dona Rita. Às vezes, as pessoas demoram para entender o que perderam. Minha flor, respondeu Dona Rita, acariciando os cabelos de Ana. E quando percebem, já é tarde demais. Mas, se for de verdade, ele vai provar isso com ações, não com palavras. Ana não disse nada. Mas as palavras de Dona Rita ficaram gravadas em sua mente. Uma semana depois, Ana estava voltando da escola com Sofia quando viu Otávio de pé, encostado em um poste na entrada da vila. O coração dela bateu mais forte. Mas ela não queria mostrar fraqueza. É ele? Perguntou Sofia, olhando de relance. Sim, respondeu Ana, sem tirar os olhos dele. É o meu pai, ou pelo menos, ele acha que é. Otávio a viu e fez um aceno tímido. Mas Ana desviou o olhar e passou reto. Sofia não disse nada, mas segurou a mão de Ana, mostrando que estava ao lado dela. Ele não vai desistir fácil, disse Sofia, observando Otávio de longe. Não importa. Eu também não, respondeu Ana com firmeza. No dia seguinte, quando Ana chegou à escola, havia um envelope em sua mesa. Era pequeno e estava dobrado de forma simples. Dentro, havia um papel escrito à mão. Filha, não quero invadir sua vida. Eu só queria dizer que estou aqui. E estarei sempre que você precisar. Não vou forçar nada. Mas estou tentando ser alguém melhor. Espero que um dia você possa me dar uma chance de mostrar isso. Otávio? Ana leu o bilhete 3 vezes. Sentiu os olhos arderem. Mas não chorou. Rasgou o bilhete em pedaços e jogou no lixo. Sofia observou de longe e não disse nada. Mas sabia que isso ainda estava mexendo com Ana. À noite, enquanto desenhava na varanda de casa, Ana se lembrou do que Dona Rita havia dito. Se for de verdade, ele vai provar com ações, não com palavras. Ela olhou para a caixa de lápis que Otávio tinha deixado e decidiu usá-los pela primeira vez. Pegou o lápis azul mais forte e começou a desenhar. Traçou o contorno de uma árvore grande e forte, com raízes profundas que se estendiam pelo chão. No topo da árvore, desenhou um passarinho pequeno, mas de asas abertas, pronto para voar. Você está quieta hoje. Minha flor, disse Dona Rita,
observando de longe. Está pensando em alguma coisa? Estou pensando que, talvez eu queira entender por que ele voltou. Respondeu Ana sem tirar os olhos do desenho. Mas eu ainda não sei se estou pronta para ouvir. Dona Rita sentou ao lado dela e colocou a mão sobre o ombro da menina. Não precisa ter pressa. Meu amor. O tempo é seu. E se ele realmente quiser mudar? Ele vai esperar. Ana ficou em silêncio. Mas no fundo, sabia que precisava encarar o que estava sentindo. 2 dias depois, enquanto voltava da escola, Ana viu Otávio de novo. Ele estava sentado em um banco de madeira na praça. Desta vez, ele não fez nenhum movimento para se aproximar. Apenas ficou lá, com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Ana parou no meio da rua. Os colegas passaram por ela. Mas Sofia parou ao seu lado. Vai falar com ele? Perguntou Sofia. Acho que sim, disse Ana, respirando fundo. Ela caminhou até o banco onde Otávio estava. Quando ele a viu, seus olhos se iluminaram de surpresa e esperança. Ele ficou de pé imediatamente. Mas Ana levantou a mão. Não precisa levantar. Eu só quero falar, disse Ana com firmeza. Otávio se sentou de novo e fez sinal para que ela sentasse ao lado dele. Ela hesitou por um momento. Mas depois se sentou na outra ponta do banco, longe dele. O que você quer de mim? Otávio? Perguntou Ana, encarando-o de frente. Por que voltou agora? Depois de todos esses anos? Ele passou a mão pelo cabelo e suspirou. Eu passei muito tempo fingindo que não me importava, disse ele, com a voz rouca. Mas, um dia, acordei e percebi que não podia continuar fugindo. Eu vi você no concurso de desenho. Ouvi as pessoas falando de você, e me senti um idiota. Um covarde. Ana cruzou os braços e apertou os lábios. E acha que um pedido de desculpa resolve tudo? Disse ela, olhando para ele com dureza. Você não estava lá quando eu precisei. Quando eu chorei. Quando eu perguntei para Dona Rita por que eu não tinha um pai. E agora quer voltar como se nada tivesse acontecido? Otávio abaixou a cabeça, engolindo as palavras que queria dizer. Depois de um longo silêncio, ele olhou para ela com os olhos brilhando. Eu não estou aqui para apagar o passado. Ana, eu sei que não posso, disse ele com sinceridade. Mas eu quero tentar ser alguém que você possa respeitar. Não estou pedindo para ser chamado de pai. Estou pedindo para ser alguém que você possa contar. Se um dia quiser. Ana olhou para ele com o coração dividido. Uma parte dela queria acreditar. Mas a outra ainda estava cheia de mágoa. Não posso te perdoar agora, disse Ana, com os olhos brilhando de lágrimas. Mas eu também não vou te odiar. Só não me pressione. Tá. Otávio assentiu com a cabeça, com um pequeno sorriso no rosto. Não vou pressionar. Eu espero o tempo que for preciso. Ana se levantou e caminhou para casa, sem olhar para trás. Mas, no fundo, sentia que tinha dado o primeiro passo para algo que ela ainda não conseguia definir. Uma semana depois, a escola anunciou um novo evento. A Feira de Artes. Seria uma exposição onde os alunos poderiam mostrar seus talentos artísticos. Todos os alunos foram convidados a expor seus trabalhos. Você vai participar? Ana? Perguntou Sofia. Não sei, respondeu Ana, ainda indecisa. Como assim não sabe? Sofia disse com um olhar de espanto. Você ganhou o concurso de desenho. Todo mundo está esperando para ver seus novos trabalhos. Ana sabia que Sofia estava certa. Mas algo a impedia. O pensamento de que Otávio estaria lá incomodava. Ele iria? Ele veria o que ela havia criado? Será que ele pensaria que ela estava tentando impressioná-lo? Eu não quero que ele pense que estou tentando provar algo para ele, disse Ana para Dona Rita naquela noite. E você não está. Minha flor, disse Dona Rita, sorrindo.
Você não precisa provar nada para ninguém. Desenhe porque isso te faz feliz. Naquela noite, Ana começou a trabalhar em um novo projeto. Pegou as folhas mais bonitas que tinha e usou os lápis que Otávio havia deixado para ela. Decidiu desenhar algo que expressasse tudo o que sentia. Depois de 3 dias de trabalho, o desenho estava pronto. Era uma cena poderosa. Uma menina sentada à beira de um penhasco, olhando para o céu cheio de estrelas. Ao lado dela, havia 2 figuras feitas de sombras. Uma dessas sombras tinha a forma de um homem e a outra, de uma mulher. As 2 sombras estavam de mãos dadas com a menina, mas não a controlavam. Ela era livre. Ana mostrou o desenho para Dona Rita. Isso é mais do que arte. Minha flor. Isso é a sua história. Ana sorriu. E pela primeira vez, sentiu o coração mais leve. O sol nasceu forte naquela manhã na Vila Esperança. O calor trazia uma sensação de ansiedade. Como se o próprio tempo soubesse que aquele dia seria especial. Era o dia da feira de artes na escola. E Ana estava mais nervosa do que nunca. Não precisa se preocupar. Minha flor, seus desenhos falam por você, disse Dona Rita enquanto trançava os cabelos de Ana. Não é isso, vovó, disse Ana, mexendo nos lápis de cor dentro de sua mochila. Eu sei que meu desenho está bom. Mas, e se ele aparecer? Se ele aparecer, você vai mostrar a ele quem você se tornou, disse Dona Rita, olhando Ana nos olhos. Não precisa provar nada a ninguém. Mas se ele estiver lá, deixe que ele veja o quanto você cresceu. Ana não disse nada. Apenas respirou fundo e deu um abraço forte em Dona Rita. Eu vou mostrar, disse ela baixinho. A escola estava cheia. Pais, mães, avós e vizinhos circulavam pelos corredores, admirando os desenhos, esculturas e pinturas dos alunos. Cada sala de aula havia sido transformada em uma galeria de arte. E as paredes estavam cheias de cores vivas. Ana estava nervosa, mas fingia calma. Sua exposição ficava na parede central, onde todos os visitantes poderiam ver. Havia 3 de seus desenhos expostos: o pássaro livre, a árvore de raízes profundas e o mais recente, o desenho da menina no penhasco, acompanhada pelas 2 sombras ao seu lado. Esse aqui é meu preferido, disse Sofia, apontando para o desenho do penhasco. Todo mundo está comentando. Ana sorriu. Mas antes que pudesse responder, viu uma figura se aproximando pelo corredor. Seu coração acelerou. Era Otávio. Ele estava de pé, olhando os desenhos de longe, com as mãos nos bolsos. Sua expressão era difícil de decifrar. Ana! Ele tá aqui, sussurrou Sofia, segurando a mão dela. Eu sei, disse Ana, apertando os lábios. Deixa ele olhar. Otávio se aproximou devagar, observando cada detalhe dos desenhos de Ana. Quando chegou ao desenho do penhasco, ele parou por mais tempo. Ficou em silêncio, olhando para a imagem da menina e as 2 sombras ao lado dela. Ele reconheceu a si mesmo em uma das sombras. Ana o observava de longe. Sofia cutucou seu braço. Você vai falar com ele? Perguntou Sofia. Não agora. Ele ainda não fez nada que mereça isso, respondeu Ana com firmeza. No fim da feira, enquanto Ana guardava seus materiais na mochila, ouviu uma voz atrás dela. Seu desenho, o do penhasco, é muito bonito, disse a voz que ela reconheceu de imediato. Ela se virou devagar e encontrou Otávio parado perto dela. Ele não parecia arrogante nem nervoso. Parecia cansado. Obrigado, disse ela, seca e direta. Eu sei que você não quer falar comigo. E eu não te culpo, disse ele, mantendo uma certa distância. Mas eu queria dizer uma coisa. Ana olhou para ele, cruzando os braços. Então diga. Ele respirou fundo antes de começar. Quando eu te deixei com Dona Rita, eu pensei que estava fazendo certo.
Pensei que estava te dando uma chance de ter uma vida melhor. Mas isso foi uma mentira que eu contei para mim mesmo. A verdade é que eu fui covarde. Eu estava com medo de não ser um bom pai. Ele fez uma pausa, olhando para o chão. Mas o que eu não percebi é que o medo não me fez um homem melhor. Ele só me fez um homem fraco. Ana engoliu seco, sentindo o peito apertar. Eu não espero que você me perdoe. Ana, disse Otávio, olhando para ela com os olhos marejados. Eu só queria que você soubesse que eu vejo o quanto você é forte. Você é mais forte do que eu jamais fui. Ele deu um passo para trás e começou a se virar para ir embora. Mas, antes de dar o segundo passo, Ana disse: Espera. Otávio parou. Mas não se virou de imediato. Quando olhou para ela, havia esperança em seus olhos. Você disse que eu sou forte, disse Ana, com a voz trêmula. Mas eu não me sinto assim o tempo todo. Eu passei anos pensando por que você não quis ficar. Eu me perguntava se eu era o problema. Se eu era a culpa. Nunca foi culpa sua. Ana, disse Otávio, com a voz embargada. Eu era o problema. Eu fui o erro. Ana respirou fundo, tentando manter a calma. Se você realmente quer mudar, então prove. Não com palavras, mas com ações. Se você aparecer de novo. Se você quiser mesmo estar aqui, eu vou te observar. Eu não prometo te perdoar. Mas vou te observar. Disse Ana, olhando diretamente para ele. Otávio assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu aceito isso. Respondeu ele. Vou provar para você. Todos os dias. Que eu posso ser alguém melhor. Ele se virou e foi embora. Mas dessa vez, Ana sentiu que algo tinha mudado. Ele não fugiu. Ele não correu. Ele simplesmente foi. Sabendo que precisava voltar. Nos dias seguintes, Ana se dedicou ao desenho como nunca antes. Ela criou uma nova obra. Mais pessoal do que todas as outras. Usou os lápis de cor que Otávio havia deixado para ela e fez um retrato de uma árvore. Mas, dessa vez, não era uma árvore comum. Era uma árvore com duas metades. De um lado, as raízes eram fracas e finas. Mas do outro, as raízes eram grossas, profundas e fortes. No topo, havia dois pássaros. Um deles estava no ninho, mas o outro estava de asas abertas, prestes a voar. Vovó Rita. O que acha? Perguntou Ana, mostrando o desenho. Dona Rita olhou com atenção e sorriu. Acho que você acabou de contar a sua história. Uma raiz fraca no começo. Mas agora, forte o suficiente para sustentar o mundo inteiro. Ana sorriu, emocionada. E o pássaro que está voando? Perguntou Dona Rita. Sou eu. Disse Ana, limpando uma lágrima que escapou. Eu não estou mais presa. Certa tarde, enquanto Ana voltava da escola, viu Otávio na entrada da vila. Ele estava com uma sacola de compras e uma caixa de ferramentas. Ela o observou de longe, sem saber o que ele estava fazendo. Ele está consertando a cerca de Dona Rita, disse Sofia, que estava ao lado de Ana. Ana olhou novamente e viu Otávio martelando as tábuas da cerca que estava quebrada havia anos. Ele suava e parecia cansado. Mas não parava. Ele disse que ia provar. Não foi? Disse Sofia, dando de ombros. Ana ficou observando por mais alguns minutos. Depois, sem dizer nada, ela caminhou até ele. Otávio a viu se aproximar e parou o que estava fazendo. Eu não pedi para você consertar, disse Ana, cruzando os braços. Eu sei, disse ele, enxugando o suor da testa. Mas você merece uma casa segura. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Então, Ana pegou um dos pregos e olhou para ele. Me mostra como usar isso, disse ela, apontando para o martelo. Otávio abriu um sorriso pequeno.
mas cheio de orgulho. Ele entregou o martelo para Ana e, juntos, começaram a pregar as tábuas da cerca. Não era uma conversa longa. Não era um pedido de desculpas perfeito. Mas, para os dois, foi o suficiente. Enquanto trabalhavam lado a lado, Ana olhou para ele e disse: "Não se atrase amanhã. Vamos terminar o portão." "Eu não vou me atrasar", disse Otávio, com o sorriso mais verdadeiro que Ana já tinha visto.